Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para gravar uma aula muito interessante, uma aula de harmonia, né, de estruturação e harmonia, que eu vou dar sequência no material colocado nas últimas semanas. Tivemos aí um tempo de hiato devido à força maior, mas estamos de volta. Essa aula é uma aula extremamente interessante e importante. Por quê? Porque nessa aula eu vou contextualizar e vou dar alguns conceitos também, além de contextualizar e mostrar os exemplos de todas as atividades e material que nós temos feito desde o início dessas aulas online, a questão do encadeamento das vozes. Tá? Então eu vou mostrar aqui a minha tela para vocês, vou estar fazendo leitura do material que vocês podem fazer o download aí pela sala virtual. Tá? Façam as atividades quanto antes, dentro do prazo, me devolvam, porque agora nós vamos dar uma sequência. Uma coisa vai levar a outra. Então, se vocês não fizerem, não estudarem, não souberem realmente sobre os conceitos, pode ocorrer de ficarem meio perdidos, ok? Mas vamos devagar, vamos da mesma maneira que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Para essa aula sobre as quatro vozes, eu vou falar um pouco do Renascimento, né? Vocês acabaram de estudar a história da música, seja né, faz tempo ou não, estudaram a história da música sobre a polifonia renascentista. E é graças à polifonia renascentista é que nós temos muitos dos tratados dessas conduções de vozes da polifonia hoje. Tá? Existem, como eu já falei para vocês, diversos tratados, diversos manuais e livros sobre regras de condução de vozes, mas muitos deles são só regras mesmo, ficam ditando regras, e na prática não funciona. Então foram teóricos que escreveram, não teóricos práticos, né? Então não funciona muito. E as regras feitas lá no período renascentista, elas são fáceis, diretas e são elas que nos norteiam para fazer os arranjos. Ok? Bora compartilhar a tela então e começar a leitura do nosso material. Bom, pessoal, nesse material, deixa eu me colocar aqui, ó. Pronto, melhorou, né? Eu tinha saído da tela. Bom, tô aqui. Então vamos lá. Fiz aqui um material, tá? Um material muito interessante. Eu condensei dos meus livros e das apostilas e dos professores com quem eu já passei, tá? Inclusive o meu caderno. Olha aqui, ó, raridade, coisa antiga, muito antiga. Tá aqui, tá? Comigo. Então eu condensei todo o meu material, todos os meus estudos aqui nessa digitação do material extremamente importante para vocês. Vamos lá, a harmonia quatro vozes. É aquilo um pouco daquilo que eu já disse, né, para vocês no começo. As regras são muito extensas e confusas. Então a maioria dos tratados, né, eles são dicionários de movimentação de vozes, tá? Que não funcionam na prática. Então, as noções de polifonia renascentista, né, foram seguidas com regras bastante explícitas e fáceis de serem aplicadas, coerentes. Então, nós vamos para as regras, que é o mais importante. Só, primeira coisa. Então, o que são condução de vozes aí? É a gente abrir, pegar o acorde, as tríades começou no período renascentista a fazer esse esquema das tríades. Então, é pegar a condução de vozes, as tríades, a tônica, a terça e a quinta, e dobra mais com a tônica. Vou fazer assim, a tônica, a terça e a quinta, e dobra mais com a tônica aqui em cima, dando quatro vozes, tá? Do coro, soprano, contralto, tenor e baixo. Uma coisa também que é super interessante de falar para vocês é saber a diferença de coro e coral. O coral joga todo mundo no bolo ali e sai cantando. O coro tem a separação das vozes, tá? Então, as quatro vozes tradicionais do coro, soprano, contralto, tenor e baixo, como podem ver na tela, eram tratadas como notas de um acorde, ou seja, como as tríades, e a fundamental está no baixo. Então, as notas correspondem às quatro vozes em geral formadas pelas notas da tríade, ou seja, do acorde, tá? E a repetição de uma dessas notas. Então, vou mostrar aqui para vocês na tela.
No exemplo acima está o acorde de Sol. Então, aqui nós temos 3 maneiras corretas de fazer e uma errada. Quais são as maneiras corretas? Todas. O Sol, ele está no baixo. Aqui, ó, Sol, Si, Ré, Sol. Aqui embaixo também, ó, Sol, Sol, Ré, Si. Ou seja, mudou o meio, o miolo, mas a tônica continua firme no baixo, ou seja, está no estado fundamental. Nós fizemos isso no exercício, já corrigi, fiz um vídeo corrigindo essas coisas. Aqui, né, nós temos as outras duas aqui, as outras duas vozes. Então, o Si, o Sol e o Ré também está correto, embora teve uma mudança ali, não está mais no estado fundamental. E aqui nós temos um erro, que seria Sol, Si, depois um Si e um Sol lá em cima. Por que a gente tem esse erro? Nós vamos descobrir já já. Por causa de limites. Ó. Limites das tessituras, das vozes, são respeitados, ou seja, a gente tem que evitar dar saltos muito longos e cruzamento de vozes, que eu vou falar mais embaixo. O que é cruzamento de vozes? Por exemplo, eu conduzi esse para esse aqui, ó, o primeiro para o segundo. Aí, essa nota vem para cá e esse carinha passa para lá. As notas vão se cruzar, tá? Então, evitar isso daí. E saltos longos, saltos distantes, ó, como podem ver aqui, ó. Olha aqui a distância do salto, tá? A sequência musical é formada pelo encadeamento de acordes, né? Ou seja, vai colocando um do lado do outro ali e vai juntando as notas que compõem um acorde. O encadeamento ele tem que ser homogêneo, ele tem que fluir, tem que ser, né, para poder ficar uma coesão. Para isso, em primeiro lugar, a gente também já viu isso no exercício, na minha correção do vídeo. A gente mantém a nota que é comum aos acordes e movimenta o mínimo possível as outras. Tá? Manter as notas comuns em um acorde e outro, e as outras, depois eu vou escrever notas ali, se move o mínimo possível. Tá? Então, ó, movimento, manteve. Tá? Esse aqui está errado. Por quê? Não manteve nenhuma. Tá? Pessoal, então a gente evita fazer isso. Tá bom? Nessa movimentação, nós vamos ter também algumas regras aí, ó, que eu já vou falar agora, afinal. As regras de movimento entre as vozes servem tanto para facilitar as linhas melódicas quanto para manter esse sentido de coesão tonal. O que a música tonal é feita? De tensão e relaxamento. Se você perde a tensão e o relaxamento, você perde a música tonal. Exato. Ó. E evitar sonoridade associada à música modal, sem função harmônica, ou seja, sem essa tensão e relaxamento. Com movimentos paralelos de vozes. Assim, o movimento entre as vozes devem ser predominantemente de direções contrárias. Ou seja, se aqui está descendo, esse daqui tem que subir. A gente não pode descer e descer. Porque se a gente descer os dois, nós vamos estar fazendo o paralelismo. E o paralelismo a gente evita. Por quê? Porque a música medieval era feita de paralelismo entre a tônica, oitava e a quinta. A música medieval é só tônica e quinta. Que para quem toca rock aí é o power chord do rock. É tônica e quinta e a oitava. E faz paralelismo. Então o rock and roll, o heavy metal, fiz um trabalho desse na faculdade né, mostrar o heavy metal que na verdade ele é uma música medieval e renascentista, e até o período barroco. Depois do barroco não se tem mais heavy metal. Então ele faz essa questão de movimento paralelo. Então a gente deve evitar isso daqui, que tá aqui, colocar principalmente movimentos entre quintas e oitavas, que é o movimento modal, tá? Ou seja, a música medieval modal. Movimentos em direção contrária, sem cruzamento, ou seja, tem 5 direções contrárias, sem cruzamento, ou seja, cruzar em X, né, que eu já expliquei ali em cima, e sem quinta e oitava paralela. Aqui, olha, temos mais exemplos para a gente olhar. Podem ver, ela subiu, manteve, subiu e desceu. Aqui ele manteve, aqui aconteceu o paralelismo. 1, 2, 3. Isso está errado, certo? Vai soar muito medieval, muito modal. Beleza, pessoal?
Então, era isso que eu queria falar com vocês, mas essa colocação aqui, ó. Em caso de necessidade de dobrar uma nota do acorde, a preferência é para dobrar sempre a tônica. Se não der certo a tônica, por causa da disposição da próxima nota que você vai encadear aqui, aí você dobra a terça, a quinta, perdão, dobra a quinta. E se por último não der, em último caso, você dobra a terça. Isso daí por causa da série harmônica e por causa de uma série de outras questões. Tá? Então é isso. Então eu quero que vocês leiam esse material, me ouçam aí devagar, ou se precisarem, né, várias vezes, e perguntem na sala, tá? E nós vamos para a prática agora. A atividade. Eu quero que vocês façam um novo encadeamento. O encadeamento está aqui, ó. Sol, Dó, Lá menor, Ré e Sol. Eu quero que vocês coloquem os graus. Tipo, se está no tom de Sol, a tonalidade é Sol. Então, Dó é 4 e assim vai. Vocês colocam os graus, tá? Aqui em número romano, sempre em número romano. E depois vocês façam encadeamento de 4 vozes. Só que aqui temos tríades. Aí eu vou deixar para vocês decidirem qual a nota da dobra. O número 2, eu quero que vocês façam a harmonia do Caicai Balão. Eu coloquei aqui apenas a melodia. Lembrando, eu vou ler o exercício. Harmonizar o trecho abaixo, ou seja, colocar a cifra em cima da nota melódica, ou seja, a nota melódica que está ali, que faz parte do acorde. Lembrando que as notas de passagem não estão na constituição do acorde. Nota de passagem, antecipação, bordadura, apogiatura, elas não fazem parte do acorde. Como assim, professor? Cai, cai, balão, vamos ver esse aqui, ó. Sol, sol, né? Fá, mi. Esse Fá aqui é uma nota de passagem, provavelmente. Então, a gente vai montar um acorde. Isso aqui provavelmente pode ter começado antes, né? Ou não. Estou dando um exemplo a grosso modo. A gente pode colocar aqui ó, o acorde de Sol, estou chutando, tá? O acorde de Sol aqui, ou de Dó, vai ser um dos dois. Essa nota aqui não vai ter acorde, porque é nota de passagem. O próximo acorde está aqui. Entendeu? Então, vocês vão ter que ir vendo quais são as notas de passagem. Então, provavelmente, vocês vão ter que tocar para saber o tempo forte. Pam, pam, param, pam, pam, para saber qual que é o primeiro. Ali é onde vai cair os acordes. E harmonizar. Na harmonização, eu quero que vocês coloquem, ou seja, o tom da música, que está claro aqui, né? E eu quero que vocês coloquem a cifra do acorde. Para quem, né, para quem conseguir, além da cifra, eu vou querer que vocês façam também, isso vai ser um outro exercício, mas para quem conseguir já pode estar antecipando, fazer o encadeamento, colocar as 4 vozes. Entendeu? Nós vamos arranjar esse Caicai Balão, que está só para uma voz aí, nós vamos fazer um arranjo para 4 vozes. Vamos escrever essas 4 vozes no final, no MuseScore, no programa que vocês dominarem, no caso o MuseScore foi na aula Multimeios, nós vamos ouvir a harmonia de cada um. Entendeu? E vocês vão colocar um MP3. Isso é uma atividade depois dessa. Então eu já estou cantando a próxima bola. Tá? Então para agora é só cifrar isso aqui. Depois a gente vai escrever essa harmonia, esse arranjo. Cada um vai fazer o seu primeiro arranjo. Olha que bacana. Primeiro arranjo de vocês. E depois, ano que vem, quando a gente estiver presencialmente, nós vamos cantar esses arranjos com a pessoa regendo, o dono do arranjo regendo. Nós vamos unir a aula de canto coral, regência, tudo. Vai ser muito legal isso aqui. Número 3, pessoal, é um pouco mais difícil. Eu quero que vocês descubram a tonalidade do encadeamento abaixo. Eu já dei o encadeamento para vocês. Vocês vão ter que colocar a tonalidade do encadeamento, os graus do campo harmônico, em cima aqui, ó, por exemplo, esse primeiro acorde aqui, ele é um acorde de quinto grau. Você vai colocar o Vzinho, né, que é o 5 em número romano, e vai colocar aqui embaixo a cifra dele. Seria o quinto grau, vou chutar que ele é um Sol. Aí você vai colocar a letra G aqui, a cifra dele. E em cima o Vzinho. Aqui é 2. Você coloca 2. Então, você vai colocar Ré menor aqui embaixo. Entendeu? Em cima vocês vão colocar os graus. E embaixo vocês vão colocar a cifra. Vocês têm 15 dias a contar desta data que está sendo publicado esta aula. Tá bom? E a próxima aula vai ser atividade. Nós vamos escrever o arranjo das cifras que vocês colocaram para mim. Então, quem cifrar errado, nós vamos escrever o arranjo errado. Então, não vamos corrigir, não. Você entendeu?
nós vamos fazer o arranjo de porque vocês têm que ouvir que os grandes compositores não precisavam nem de instrumentos, já compondo assim, o som estava na cabeça. Então é isso que eu quero. A gente tem que ter o som do certo, mas também tem que ter o som do errado, do cluster, né? Que é o avoid note. É um conceito que a gente vai estudar no terceiro ano. Avoid note são notas evitadas no arranjo, tá bom? Então já estou dando uma antecipada no futuro. E, claro, nós vamos ver um pouco da regência daquilo que a gente escrevia no segundo ano e no terceiro, tá bom? Então é isso aí. Grande abraço a todos. E no terceiro ano, RG.